Vamos mergulhar direto nisso. É super comum olhar para aquela prova de matemática e bater aquele frio na barriga, né? Especialmente quando o assunto é a tal da função exponencial. Mas a nossa ideia hoje, com este guia, é transformar esse bicho-papão num kit de ferramentas prático, bem lógico e, olha só, totalmente compreensível. A gente vai dissecar a mecânica por trás desses números, entender o porquê de cada regra existir e dominar de vez esse assunto que, convenhamos, é fascinante. E para começar, fica aqui uma provocação. Como é que uma única bactéria consegue virar uma colônia de milhões em questão de horinhas? Pois é, esse é o crescimento exponencial puro agindo. E não é só aquela teoria chata que fica presa nos livros didáticos, não. É literalmente o motor invisível que controla a biologia, a economia, a rapidez com que um contágio se espalha e muito mais. É essa aceleração surreal que dita o ritmo de um monte de coisas no mundo real. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar rapidinho por 5 pontos. O poder do exponencial, a matemática base, lendo os gráficos, aplicações no mundo real e fechando com chave de ouro, estratégias para as provas. Vamos lá. Número 1. O poder do exponencial, a origem. Lá no finzinho do século XVIII, mais exatamente em 1798, um demógrafo e economista britânico chamado Thomas Malthus sacou uma coisa incrível. Ele notou que as populações humanas têm uma tendência natural de crescer num ritmo exponencial, tipo vertiginoso mesmo. Essa observação super atenta sobre como a natureza se comporta é basicamente o que justifica a gente precisar da matemática para modelar qualquer coisa que cresça ou até diminua nessa velocidade toda. O que nos leva ao número 2, a matemática base, a fórmula. Aqui, o pulo do gato é justamente a estrutura da conta. Diferente daquelas funções polinomiais que a gente já conhece bem, onde a incógnita fica ali na base, tipo um x ao quadrado, na exponencial, os papéis se invertem totalmente. A grande estrela do show, que é a variável x, vai lá para o andar de cima e vira o expoente. Enquanto isso, a letrinha a fica sendo a nossa base, que é um valor fixinho, constante. E olha, é exatamente essa mudancinha de lugar que faz os resultados darem saltos tão, mas tão gigantescos. Só que a matemática é exigente, né? Ela precisa de umas regras absolutas para a engrenagem rodar. A base A não pode ser qualquer número que der na telha. Tem umas regrinhas de ouro aí. Primeiro, a base tem que ser, sem negociação, maior que 0. Segundo, ela não pode de jeito nenhum ser igual a 1. Já o nosso expoente x, esse tem liberdade total. O domínio dele aceita qualquer número real que existir. E se a gente quebrar essas regras? Bom, aí a coisa desanda. Pensa bem, se a base for igual a 1, 1 elevado a qualquer coisa continua sendo só 1. A estrutura simplesmente desmorona, perde a curva bonita e vira uma linha reta, super sem graça. Agora, se a base for um número negativo, imagina só, menos 2 elevado a uma fração. A gente cai direto num buraco negro de raízes quadradas de números negativos. São valores que nem existem no mundo dos números reais. Ou seja, a conta inteira perde totalmente o sentido. Mas tem um detalhe mágico aqui, e focar no número 1 ajuda a criar uma âncora mental fantástica. A razão é muito elegante. Qualquer base positiva, não importa o tamanho, quando elevada a 0, dá 1. Sempre. Isso garante com 100% de certeza que o gráfico de qualquer função exponencial básica vai cruzar aquele eixo vertical, o eixo y, cravado no ponto 1. E por falar em gráfico, chegamos à nossa seção 3, lendo os gráficos, análise visual. O desenho que a linha faz é ditado por um único cara, a base. E o contraste visual é gritante. Se a base for maior que 1, a gente tem aquele clássico gráfico crescente. A curva acelera e dispara para cima, rumo ao infinito, com toda a força. Mas, se a base for um número decimal apertadinho ali entre 0 e 1, tipo 0,5, a história vira de cabeça para baixo. A função passa a ser decrescente. A curva perde altitude super rápido, deslizando ladeira abaixo. E aí entra o detalhe mais intrigante disso tudo, a tal da assíntota. É super importante guardar essa imagem na cabeça. Na forma mais pura da função, a curva desce, 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 chegando infinitamente perto da linha do eixo x. Os valores ficam quase microscópicos, mas a curva nunca jamais encosta no zero de verdade. E a lógica faz todo sentido. Não existe potência de uma base positiva que resulte em zero. O eixo funciona como uma espécie de campo de força magnético, que a curva simplesmente não consegue atravessar. Claro que na vida real, e principalmente nas provas, a fórmula quase nunca vem assim purinha. Rolam umas transformações. Por exemplo, se a gente somar ou subtrair um número solto no final da conta, o gráfico inteiro pega um elevador e sobe ou desce. Aquela assíntota que ficava no zero muda de andar junto.
Agora, se a gente multiplicar a base por algum valor logo de cara, opa, isso muda o ponto de partida. O cruzamento no eixo y deixa de ser o número 1 e passa a ser exatamente o valor desse multiplicador. É uma baita diferença visual. Vamos trazer isso para o nosso mundo na parte 4, aplicações reais no dia a dia. É muito legal ver o quanto essa ferramenta é versátil. A mesmíssima lógica matemática que os cientistas usam para descobrir a idade de um fóssil, lá com o decaimento do carbono 14, é a estrutura que os biólogos usam para rastrear a multiplicação de um vírus. Um fato curioso é que o cérebro humano é péssimo para imaginar crescimentos exponenciais de forma intuitiva. É por isso que pandemias se espalham bem mais rápido do que a intuição coletiva espera. Mas cá entre nós, o que mais mexe com o cotidiano é a mágica financeira dos juros compostos. Olhando para a engrenagem dos juros compostos, dá para entender por que dizem que Einstein chamava isso de a oitava maravilha do mundo. O truque brilhante é que o rendimento não incide só em cima do dinheiro inicial, ele incide sobre tudo que já acumulou antes. A base da potência, que é a taxa somada 1, atua como um multiplicador, e o tempo vira o expoente que empurra os valores lá para o teto ano após ano. É o expoente fazendo o dinheiro empilhar um verdadeiro efeito cascata. E para garantir a nota, vamos ao número 5. Estratégias para provas. Resolução rápida. Nos exames por aí, é clássico cair uma questão pedindo para adivinhar a fórmula a partir do desenho de uma curva. Mas relaxa, tem um método de 3 passos para matar isso na hora. Passo 1, caça o ponto exato onde a curva esbarra no eixo Y. Esse valor já entrega o multiplicador inicial de bandeja. Passo 2, ache um outro ponto no meio da linha que esteja bem nítido com valores de x e y claríssimos. E o passo 3, pega todos esses números conhecidos e joga no esqueleto da fórmula. Aí é só fazer uma álgebra basiquinha para descobrir o que falta e correr para o abraço. Mas muita atenção a uma pegadinha muito comum. As provas adoram dizer que um negócio dobra ou cai pela metade. Não a cada unidade padrão, mas a cada 2 horas ou a cada trimestre. A defesa perfeita contra essa armadilha é simplesmente pegar o tempo lá no expoente e dividir por esse intervalo informado. Se o crescimento duplica a cada 2 horas, o expoente vai ser a variável do tempo dividida por 2. Pronto, esse macete ajusta a velocidade da engrenagem perfeitamente. E para fechar o nosso raciocínio de hoje, fica aqui aquela pulga atrás da orelha. Se entender a regra de uma simples curvinha já nos dá o poder de projetar futuros financeiros ou antecipar o crescimento da própria natureza, que outros mistérios absurdos do universo não estão por aí, escondidos nos padrões da matemática, hein? É incrível pensar que os números são literalmente o idioma que escreve a realidade. Foi sensacional explorar esse mecanismo com todo mundo hoje.